Tudo bom, gente? Hoje a gente vai fazer o segundo vídeo sobre o suicídio. Um assunto que é tão tabu que até a galera do canal acha que não acontece por perto e que isso é muito longe e que não é diretamente ligado a mim, né? A você, aos seus amigos e parentes, né? A gente percebe isso pelo número de visualizações. Não que eu realmente me importe muito com isso, né? Porque vai de cada pessoa ter interesse ou não. Mas reflete muito no que a gente briga tanto na sociedade, o que a saúde mental briga tanto na sociedade, de querer conscientizar e fazer uma prevenção melhor sobre um assunto que as pessoas não querem falar. E o fato de não falar não significa que não vai acontecer, que vai parar de acontecer, que seremos felizes para sempre. Os índices eles só aumentam e a gente precisa falar sobre esse assunto. É um assunto, querendo você ou não, é ligado a você também. Você que passou por um relacionamento abusivo, também já teve um momento de pensar sobre isso, de ter uma ideação suicida e de pensar que a melhor solução era acabar com tudo. Então, o que você tem feito na sua rede social, por exemplo, em matéria de proteção para as outras pessoas, Porque conhecimento ele não ocupa espaço. Quanto mais você fala, mais pessoas ficam sabendo, E de repente aquele seu amigo que você nem tem consciência de que está passando por um problema, lê uma postagem sua relevante a ele e com certeza vai ajudá-lo, Então o que você faz na sua rede social? Você posta o dia inteiro receitas culinárias e vídeos de gatinhos? Você usa em prol de conhecimento, em questões sociais que realmente precisam ser faladas e refaladas, A galera quer tanto que as pessoas parem de ter preconceito, parem de ter julgamento contra pessoas que têm qualquer tipo de transtorno mental, mas na hora de abrir a boca para falar, não falam, Então, teve um dia na minha vida também que eu já fui julgada muito em rede social por pessoas que diziam ser minhas amigas, e que obviamente eu não as considero assim, porque eu falava muito em transtornos mentais, porque tem que serem falados, e é a minha profissão, e eu não vou me calar perto de pessoas que estão sofrendo, dores de alma. Entre alguém que acha que não é bacana eu postar alguma coisa e entre alguém que está sofrendo, eu vou ficar do lado de quem está sofrendo. Então, até que ponto você compartilha informações importantes para as pessoas poderem ficar mais tranquilas naquele dia que elas não estão bem? Vamos parar e pensar sobre isso. Até que ponto você fala ou quer que os outros tenham esse papel? Porque eu lamento te informar, este canal é um canal de psicologia, de comportamento humano, e graças a Deus não existe só o assunto narcisismo no mundo. Então a gente precisa falar de outras coisas também. Sair um pouco da caixinha e pensar que depressão, ansiedade, todas essas coisas estão ligadas a gente, Então a gente pode conhecer pessoas que acabam tendo, e como é que você vai ajudar aquela pessoa que teve uma ideação suicida se você não tem conhecimento sobre o assunto, Eu já vi, eu cheguei à conclusão, triste conclusão, que hoje em dia a galera maçante não tem ideia do que é depressão e ansiedade, que são coisas assim que eu achava honestamente que de tanto se falar as pessoas tinham mínima ideia, mas eu tenho visto um preconceito absurdo com isso, e começa pela gente também, de não meter a boca, de não falar e de não mostrar o que a gente pensa. Então eu peço para você que entre você achar, o que o outro vai achar se eu postar tal coisa, ou a minha timeline vai ficar estranha e tudo mais, pense em quantas pessoas você pode ajudar passando informações importantes que podem acabar salvando uma vida, tá? Pensa nisso, é uma bronquinha, tá? De leve. Mas vamos ao assunto de hoje. A segunda causa de morte no mundo
entre pessoas de 15 anos a 29 anos é o suicídio. No Brasil, o índice aumentou para 65% entre crianças de 10 a 14 anos de idade. Se isso para você não é um problema, que não deve ser falado, eu não sei o que pode ser, né? O cérebro, até os 25 anos de idade, ele está em desequilíbrio de amadurecimento ainda. Ele não está completamente formado até os 25 anos, tá? Então tem uma coisinha aqui no seu cérebro que se chama hipocampo e uma outra que chama amígdala, que não é essa aqui que você tem, é outra, tá? E tem outra função, tá aqui dentro. Você tem essa aqui, amígdala, e você tem uma aqui. Hipocampo e amígdala, elas servem para quê? Elas cuidam dos seus sentimentos e das suas emoções. É lá que fica guardadinho, tá? E ela se desenvolve muito rapidamente, essas partes do cérebro. Em compensação, tem um outro lugarzinho que se chama córtex pré-frontal, que ele cuida da regulação do que você sente, das suas emoções, dos seus sentimentos. Só que ele é meio lentinho. Então, ele não é rápido igual o que você sente. Você entendeu isso? Então, assim, você sente bonitinho, você tem as emoções ali que são desenvolvidas mais rápido, mas quem está regulando isso aqui está indo aqui ainda, ó. E aí vem aquela porrada de impulso que as pessoas têm até na vida inteira, mas principalmente até os 25 anos de idade, que porque não está amadurecido completamente. É uma fase, inclusive, que a gente até fala, olha, é muito complicado usar qualquer tipo de droga independente da idade que você tenha. Vai fazer mal, vai ter consequências, vai ter sequelas, não adianta fugir disso. Mas nessa fase é muito pior, porque temos um cérebro não amadurecido ainda. A maconha, por exemplo, a maconha, ela é uma das drogas que mais abre portas para a esquizofrenia. Né? Abriu a portinha, não fecha mais. É uma doença que você vai ter que cuidar para o resto da sua vida. Né? E eu posso falar isso porque eu trabalhei com dependência química durante muitos anos. Né? Então é uma coisa séria que precisa ser pensada e cuidada. Né? Então tá. Então nessa fase, essa fase de impulsos, podem acarretar em mais ideações suicidas ou até mesmo no próprio suicídio. Né? E aí eu vou ter que acabar lendo aqui. A gente precisa ter mais políticas públicas de prevenção para acabar com esse tabu, para ter mais conscientização do suicídio, né? Então, por exemplo, uma das coisas para diminuir isso e para tentar dar um jeitinho é aumentar a proteção em prédios, grades em pontes, estações de metrô, redes de proteção em varandas públicas ou ao redor de escadarias. Não sei se você sabe, nos hotéis da Europa, enfim, de outros países, as janelas, se eu não me engano, elas abrem só 10 centímetros. Elas não abrem inteira. Alguns hotéis, alguns prédios já no Brasil também têm essa questão, por conta do suicídio. Aí você vai falar assim pra mim, mas a pessoa que quer se matar, ela vai se matar, ela não vai se importar com proteção. Não, ela vai sim, porque na hora que ela tentar, ela vai ter um obstáculo ali, né? Ela vai ter algo ali e ela talvez tenha alguns segundos para ter que, opa, e agora, o que eu faço? Né? Para poder parar e pensar se é isso mesmo que ela vai fazer ou não. Então é muito importante isso, né? Toda essas proteções que deveriam ser feitas para a gente tentar amenizar um pouco esse tipo de problema. O Ministério da Saúde, ele tem uma agenda que ele quer até 2020, eu acho. É só de pensar que são só 2 anos, mas vamos ser otimistas. Até 2020, diminuir em 10% essa mortalidade. Né? E isso depende de muita coisa, depende das políticas públicas, depende de você colaborar, de falar mais sobre o assunto, de conscientizar quem está próximo de você, de as pessoas saberem, afinal de contas, do que você está falando, o que é o suicídio, afinal. Né? Para você ter uma ideia, essas campanhas de doenças infecciosas,
Elas, elas têm campanhas absurdas, enormes, com gastos grandes, né? Falam todo dia, vão se vacinar, vão se vacinar, vão se vacinar, vão se vacinar. A dengue, a senhora dengue matou 200 pessoas. O suicídio matou 12 mil. Eu não vejo campanha para isso. Só no mês de setembro amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção do suicídio. Mesmo assim, não é lá muita coisa. Em suma, existe sim tratamento para suicídio, existe sim e é eficaz. E você precisa colaborar, ajudar a gente a que as pessoas olhem essas questões seriamente, não como uma brincadeira, né? Uma pessoa está sentindo uma dor tão violenta que ela precisa se matar para acabar com aquela dor que ela está sentindo. Repare no comportamento de seus amigos, de seus parentes, como a gente já falou no outro vídeo. Tem muito isolamento, tá estranho, tá com ideias muito pessimistas de querer ir embora, de não aguentar mais. Conversa, abre esse canal de conversa com essa pessoa. Incentiva a ir no psicólogo ou no psiquiatra. Incentive a ir em profissionais de saúde. Né? Vá com essa pessoa, ajude. Se você é amigo realmente, você vai querer o bem dessa pessoa. Ajude para que ela possa ir, para querer se tratar e para que isso pare. Porque tem tratamento tranquilamente para esse tipo de coisa. Mas a gente precisa estar junto dessa galera, né? CVV, Centro de Valorização da Vida, ligue 188, é de graça, 24 horas por dia. Eu fiz CVV. É uma galera de uma responsabilidade, de um amor e uma dedicação absurda, que está lá só para te ouvir o teu desabafo, que você nem precisa se identificar. Então use esse canal. Pega a tua rede social, coloca lá 188 CVV, Centro de Valorização da Vida, ligação gratuita. Você não está se sentindo bem, está tendo pensamentos ruins, sabe que vai ser julgado pela galera, não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar, liga lá a qualquer hora. A galera lá escuta você o tempo inteiro. Tem o site também, cvv.org.br. Acessa, se informa, passe informação na sua rede social, por favor. Fale sobre isso. A gente precisa da ajuda de todo mundo para tentar amenizar os índices que têm aumentado tanto. Eu imagino que você talvez não tenha sentido uma dor avassaladora a ponto de querer tirar a própria vida, mas eu posso te dizer que é uma dor tremenda, é uma dor que você realmente não vê outra saída, a não se arrancar lá fora. Então, tenta ter um pouquinho de empatia pelo próximo e colaborar com o próximo, ter um olhar ao próximo, porque você gostaria que estivessem com você. Quando você reclama da sua depressão, quando você reclama da sua oscilação de humor, quando você reclama da sua crise de ansiedade, você quer que as pessoas te compreendam também. Por que não pode ser para essa galera também? Né? Que está passando por problemas tão quanto graves quanto os seus. A gente precisa de conscientização e isso só vai acontecer se você colaborar com a gente. Então, gente, antes que seja tarde demais, e eu não sei se você já teve algum amigo ou parente que se suicidou, eu já tive, antes que você tenha que parar, olhar no caixão, pensa que você poderia ter feito algo antes. Às vezes você nem sabia, né? Mas vai que você sacou alguma coisa antes e você não falou porque achou que se falar, aí que sim que vai se matar. Não, não. Falando é que pode ser que você cuide para que ele não faça. Então, por favor, fale, cuide, acolha, esteja próximo dessas pessoas que não tem ninguém, porque a gente sabe o quanto a gente é julgado quando a gente fala que a gente não é tão bom quanto o outro que não tem nada. O outro é perfeito. Eu quero ver uma pessoa ser perfeita na face da Terra. Eu quero conhecer uma pessoa que não tenha nenhum problema psiquiátrico. Nenhuma depressãozinha, nenhuma ansiedadezinha, nenhuma síndrome do pânico. Eu quero conhecer essa pessoa, porque não existe. Então, vamos todo mundo se ajudar para a gente poder ter um índice menor, conseguir bater a meta do Ministério da Saúde, e só vocês podem nos ajudar, tá bom? Eu lamento quem não gosta desse assunto, mas eu vou continuar gritando por todos aqueles que sofrem, sim, porque eu tô do lado deles, porque eu sei o quanto dói. Eu espero que você colabore com a gente e também possa compartilhar dessas ideias na sua rede social e na rua e na igreja que você frequenta, porque não é porque é igreja que não tem, né? Independente de fé ou não, as dores são as mesmas. Então ajude essa galera,
Não tenha preconceito, dê a mão e acolha, sempre. A gente precisa, tá?